São cenas fortes. Opa, nossa senhora. Olha o estado. Eu tava dando uma descansadinha no sofá ali. Olha o estado que o rapaz aparece na live. Embaixo da escada. Eu tô meio desalojado do meu escritório, cara, que tá numa reforma eterna. Beleza, pessoal? Muito legal. Estamos voltando com os recaps, mas, cara, eu quero fazer uma coisa diferente. Quero fazer toda semana esses recaps. Eu quero que seja mais do que recaps. E assim, isso foi motivado por vocês, né? O tempo inteiro recebendo e-mail, recebendo, sei lá, alguém pedindo, quando eu tô lá no Arena Trader, alguém escreve, volta com os recaps, ajudava, ou alguém que eu encontrei na Expert, algumas pessoas, ou seguidores, ou ex-alunos, e o pessoal, pô, mas aprendi muito com o recap. Muita gente falando, eu estudo pelos livros do Al Brooks, mas os recaps são fundamentais, era ali que eu conseguia ver um pouco da prática. E aí teve um e-mail aqui que foi a gota d'água. O problema é como é que eu vou mostrar isso aqui, sem mostrar. Bom, eu não vou ter como mostrar aqui. Depois eu posto em algum lugar no Iago Urian. O cara escreveu: volta com os recaps como der. Escreveu um texto aqui de umas 3 páginas. Ele falou o seguinte, cara, você tá com 47 mil seguidores lá. A gente tá te seguindo por uma razão, né? Posta. Eu tô há meses sem postar nada. E aí isso me fez pensar. Eu falei, poxa, é mesmo, né? O pessoal me deu a confiança de me seguir lá. Eu sei que hoje em dia essas coisas estão meio banalizadas, mas não deviam ser. As pessoas estão me seguindo, estão querendo ali o conteúdo, gostaram do que eu já fiz. E aí, pô, é até uma questão de respeito com as pessoas. Mas eu não tava. Vocês sabem que eu não sou muito esse cara assim de ser da vida do youtuber típico, né? Então, eu, sei lá, estava muito animado para fazer os recaps, eu continuo fazendo, né, a academia, mentoria, já faz isso continuamente, mas é um grupo de pessoas só que estão lá comigo, né, que sabem, que me veem com frequência e tal, mas nas redes eu não sou muito ativo. Mas esse e-mail, eu recebo, como eu falei, bastante coisa, especialmente no Instagram. Né, pô, volta com os recaps, ajudam, eu já assisti todos os vídeos, volta a postar a operação. E aí, esse e-mail, ele trouxe esse argumento que foi. Eu nunca me preocupei muito com o número de seguidores. Eu sempre me preocupei em passar coisas que eu acredito que eu gostaria de ter tido quando eu estava começando. Como vocês sabem, eu tive um começo muito difícil no trading, ocorreu há 1000 anos, e não tinha, cara. Não tinha quem mostrasse as coisas, quem fizesse nada. Não tinha livro do Al Brooks, não tinha curso do Al Brooks, não tinha. Al Brooks existia, mas ninguém conhecia o Al Brooks, ele não era um autor. Eu estudava um monte de coisa, as coisas não funcionavam. Passei anos patinando, tendo dia de fúria, perdendo dinheiro, imaginando o que eu ia fazer da vida e se não desse certo o trading. Hoje eu estava até conversando, fui almoçar hoje com o GG. Muita gente aí conhece o GG. E aí eu estava conversando com ele e tal, e eu estava lembrando uma coisa que se passava na minha cabeça nessa época difícil, que era uma época que eu estava completamente perdido. Tinham 500 mil estratégias, a maioria dos caras pareciam charlatões, tinha todo tipo de técnica que você pode imaginar mesmo, livros de todo tipo, eu tinha lido muita coisa. Eu via, como eu era de corretoras, eu via muita gente, muitos especuladores ganhando dinheiro, mas para mim não rolava. E esses caras não falavam para mim o que eles faziam. E eu estava lembrando hoje o que passava na minha cabeça. Me incomodava muito, porque eu tinha um bom diploma e não estava usando, e meus colegas todos se dando muito bem. Eu sou formado na FGV, em administração de empresas, fiz graduação. E é muito comum sair da FGV pessoas que hoje são CEOs de várias das empresas que vocês conhecem. Foram meus colegas de classe ou de turma, é uma faculdade pequena que forma muitos líderes. E eu fui para esse lado, e todo mundo caçoava, digamos assim, era uma coisa ridícula você tentar fazer isso. Mas eu acreditava naquilo. Eu acho que talvez porque eu ter sido de corretor e ter visto tanta gente que se dava bem e se dava muito bem, e eu queria fazer aquilo. E aí eu falava, eu vou até o fim. E aí eu pensava, mas e se não der? E se eu estiver viajando? E se esses caras têm uma vantagem, se a galera que eu tô vendo que se dá bem tem algum tipo de vantagem, tipo informação privilegiada, sei lá. E na verdade isso tudo for mentira, isso tudo for. Não mentira porque eu via os resultados, mas isso tudo for uma ilusão e você tá sendo ingênuo. E eu pensava na minha cabeça, cara, eu vou até o fim, eu não quero saber. Se tudo der errado, cara, eu tô vivo, eu arrumo uma praia aí, e vou vender coco. Bem, vou adaptar minha vida, vou pescar. Eu juro que eu pensava isso, porque foram anos.
E aí, nessa época, eu decidi também ir morar em lugares que eu gastasse menos e que eu pudesse também ter uma vida enquanto eu encontrava o meu caminho, né? São Paulo é muito caro e tal. São Paulo é uma pegada muito profissional, muito urbana. E você ficar em São Paulo sem grana é uma coisa muito difícil. E aí eu falei, cara, olha, eu quero fazer isso, mas eu não vou afundar minha vida também, né? Isso é uma coisa que eu quero fazer por paixão, por prazer, eu vou fazer isso. E aí eu fiz, né? Fui mudando, eu passava aquela angústia de que as coisas não giravam e tal. E o price action para mim mudou muita coisa. Não demorou para mudar depois que eu descobri o price action, eu já estava há muito tempo tentando, mas não demorou para mudar. Mas ao mesmo tempo também não evoluía tanto, porque não tinha tanto material. A gente tinha só o livro Barra Barra, que é, hoje a gente sabe, até pela trilogia, que o Barra Barra se abriu em 3 livros muito mais detalhados, com muito mais exemplos, né, muito mais coisas para você aprender. E desses 3 livros se abriu para o curso de 2012, que se abriu para o curso de 2014, que se abriu para o curso de 2018, que se abriu para o curso de 2018 mais a enciclopédia e que se abriu hoje para muitos traders do mundo. Eu tenho contato com pessoas fora e os caras operam bem. E aqui no Brasil também. Agora que já se passou alguns anos que a gente começou o projeto, eu, de novo, nunca fui muito marqueteiro, assim, né, de manter contato, não sei o quê, pegar depoimento, mas é muito comum, eu vou em evento, ou às vezes eu estou na rua e encontro gente que está se dando bem, que está vivendo de trade e tal. Então, foi muito legal, foi muito difícil lá o começo, mas foi muito prazeroso o que aconteceu comigo, e aí eu fiquei muitos anos, não tinha holofote nenhum, isso começou em 2018 por acaso, e também o que aconteceu depois disso. Também, comunidade gigante, um monte de gente. E aí tudo isso para dizer o seguinte, então realmente, né, eu tenho lá 47 mil seguidores, segundo ele, eu não olhei o YouTube para checar, eu tenho sei lá quantos no Instagram, a XP me procurou para ser parceira, e tanta gente que eu formei, milhares de alunos e tal, e gente que eu encontro na rua. E aí eu falei, poxa, mas também é sacanagem eu chegar e sumir. Então é muito prazeroso. E aí eu resolvi voltar. Mas eu não queria ficar com aquela pegada de YouTube normal. Por isso é que eu fiz o que eu chamei de lista secreta. Então a gente vai fazer semanalmente. Eu acho que a gente pode até além dos recaps. Acho que a gente pode falar de várias coisas, pode falar de temas, pode melhorar. Mas eu preferi fazer assim por lista, menos gente, tem até mais gente do que eu achei. Aqui tem bastante gente. Eu vou postar depois no YouTube para quem não pode assistir, mas eu não vou postar no dia para premiar quem veio. Então, talvez na semana que vem, por exemplo, eu faça no YouTube, mas eu vou fazer no YouTube fechado, que ninguém vai saber que está tendo live. Então, fica na lista e passa para quem você acha que está afim de estudar Price Action, que seria legal conhecer Price Action. E é isso. Tá bom? E aí a gente mantém uma comunidade bacana, sempre foi legal, e é uma coisa que eu tô sentindo um pouco de falta também de ter contato com as pessoas, tanta coisa aconteceu aí, beleza? Então é isso aí. Vocês estão falando que eu estou contando um pouco da trajetória de vocês, então é isso aí. E para quem ainda não teve sucesso, eu espero que essa trajetória também se assemelhe à minha, para que você encontre no trade, cara, uma coisa que você tem paixão, que você quer retribuir, que você algo que preenche muito a vida, uma coisa muito bacana, tá? Eu espero realmente que você encontre. Para mim, vocês sabem, eu sempre agradeço ao Al Brooks. Hoje eu sou, claro, muito mais próximo do que antes, né? Ele veio esse ano no evento, eu fui para Londres, fui para Orlando, então hoje é mais próximo, mas eu agradeço muito, tenho ele como meu mestre, e é isso. E eu vi também que as coisas avançaram. O mundo do price action avançou muito. Então é isso aí. É isso que eu quero, que a gente consiga, nessa nova fase, trabalhar muito mais gerenciamento de operações, o pessoal da academia, né? Eu não sei ainda se eu chamo de mentoria de academia, mas seja o que for. O pessoal lá, meus alunos, atualmente já perceberam que a gente está muito mais em plano de operações, em metas, em gerenciamento de trades, em trabalhar bem os stops, em trabalhar bem o psicológico, mas não do ponto de vista psicológico, o psicológico do ponto de vista de técnica, que é você conhecer os desdobramentos das coisas, as consequências dos seus atos, de colocar um estoque mais curto, mais longo, um alvo mais curto, mais longo, né? Então, eu acho que a gente já evoluiu no price action hoje em dia para muito mais do que era há 5 anos, que era é o Edge, não é o Edge. Aí os caras tretavam, assim, aí brigavam de vez em quando, assim, não sei o quê, mas segundo Al Brooks, não sei o quê. Eu acho que hoje a gente já está muito além dessa parte. Eu acho que a gente, é claro,
além de toda a teoria, a gente já está numa situação muito mais prática hoje em dia e que eu espero que a gente consiga traduzir isso aqui nessa parte mais prática, mais útil. Então é isso. Sem mais delongas, vamos, vamos lá. Vamos falar de mercado. A gente pode falar um pouco também de mercado internacional, mas vamos começar por aqui. Começar pelo dia de hoje. A ideia é sempre fazer recaps que não sejam muito longos, para não cansar nem quem está assistindo e nem a mim, mas vamos lá. Vamos falar um pouco aqui, está um pouco rabiscado, que isso aqui hoje teve sala, então está um pouquinho rabiscado. Mas vamos começar falando coisas que interessam. É muito mais fácil você operar quando você sabe o que você está querendo fazer. Então é muito mais fácil você operar uma filosofia de trading do que você ficar operando ao Deus dará. Então, por exemplo, deixa eu compartilhar a tela. Pronto, aqui está meio rabiscado, mas tudo bem. Eu estava dizendo que é muito comum o pessoal querer ficar operando coisas assim, como barra 8, barra 6, barra 8, barra 14, o pessoal ficar querendo comprar. E se você tem uma filosofia, até poderia ser essa filosofia, vou operar contra tendências, mas aí você vai se especializar em operar contra tendências e vai fazer a coisa certa. E a coisa certa aqui era, no máximo que dava para você fazer, era comprar 18 ou comprar abaixo da 18 e sair no scalp. Comprou aqui, sai aqui, no máximo. Mas não é isso que você deveria tentar se você nunca foi consistente. Isso aqui é tipo um snackzinho, é um trade que pintou lá uma oportunidade e você pega. É muito mais interessante, se você nunca foi consistente, você ter na sua filosofia de trading a busca pela consistência. Para isso, você vai formular uma filosofia, um plano baseado numa filosofia de trading em que busque a consistência. Especialmente se você tem pouco dinheiro, a sua filosofia de trading não pode ser simplesmente payoff, ela tem que ser probabilidade. Lembra? Risco, retorno, probabilidade. Já se passou bastante tempo, então eu vou atualizar algumas coisas. Payoff é o retorno, a relação do retorno com o risco. Beleza? Risco, retorno, probabilidade, mas essencialmente é probabilidade contra risco-retorno, ou retorno-risco. E o payoff é o retorno-risco. Então vamos chamar sempre probabilidade de um lado, payoff do outro. E para quem quer ficar consistente, é muito mais fácil você trabalhar com probabilidade. Payoff é legal? Desde que a probabilidade seja aceitável, tipo 40%, 50%, aí tudo bem, aí dá para você buscar também payoff. Mas probabilidade facilita muito. Hoje eu busquei os dois, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, não é para me gabar, não. Isso foi feito na sala, tá? Mas não é que eu fiz hoje na sala. Eu fiz ontem no Arena Trader foi diferente. Ontem foi mais scalp. Mas terça eu fiz algo muito parecido com o que eu fiz aqui. Terça da outra semana eu fiz algo muito parecido. É um jeito de operar que você usa o price action, mas a ideia é que você esteja seguindo uma filosofia. Senão você fica buscando, dando muito tiro para todo lado. Então, se você sabe o que você está buscando, nesse caso que eu estou falando, você está buscando probabilidade, por exemplo, no final das contas você está buscando o quê? Consistência. Tá? E aí, se você nunca foi consistente ou se você tem pouco dinheiro, você vai na probabilidade que é mais certo de você chegar lá antes de vir uma série de operações que não deram certo, que levem teu dinheiro embora, ou que levem sua confiança e tal. Então, probabilidade é um bom caminho. E a abordagem always-in ajuda nisso. E a abordagem de operar tendências fortes, que é algo que eu falo há muito tempo, canais estreitos, rompimentos, especialmente correções em tendências fortes, eu acho que é uma abordagem muito boa para que você chegue nesse caminho dentro dessa filosofia de trading. Então, um exemplo, ó, o mercado já vinha do dia anterior, always in short, tá? Desde quando? Sei lá, barra 77, com certeza. Talvez um pouco antes. Tinha espaço para baixo. Essa linha aqui é um swing anterior. Se você olhasse o diário não era uma indicação tão boa, porque esse aqui é um diário de um novo contrato que está emendado com contratos anteriores. Então eu não tenho pontos muito claros aqui. Mas se a gente olhar o diário do Ibovespa, que eu não sei por que que não atualizou hoje, o meu aqui do MetaTrader, mas de qualquer maneira, ontem já tinha corrigido 50%, então você pensar numa retomada para baixo, desde que o mercado mostrasse força para baixo, era ok. Se ele mostrasse força para cima, eu ia pensar aqui, ó, no topo, né, dessa linha de tendência, toque dessa linha de tendência e tal.
Mas o dia já começou uma tremenda barra para baixo no 5, no 15. No 15 ainda não tinha fechado, no 30 ainda não tinha fechado, mas no 5 ele já foi mostrando de cara. Força, tá? Então o que aconteceu? Hoje, excepcionalmente, foi um dia que tinha um bom contexto para baixo e o mercado já estava always in short e deu algo que se chama aí na técnica como sell the close, ou seja, venda de fechamentos. Eu estava um pouquinho distraído falando ali, acabei não conseguindo vender o fechamento, vendi um pouquinho abaixo. Mas tudo bem. O que é importante aqui? Primeiro, nunca fazer o fade, né? Apostar contra uma barra muito forte num contexto bom, né? E com espaço para baixo ainda. Mas aqui, filosofia de trading. Qual que é a ideia? Eu quero sair no final da semana positivo, através de dias positivos. Não necessariamente hoje eu vou sair positivo, mas se eu pegar aí 5 dias da semana, se eu conseguir sair 3, 4, 2, depende de quanto eu ganhar, legal. Então, o que acontece? Você tem lá seus parâmetros. Eu tenho uma meta semanal de X, né? Tantos X. Ah, o dia de hoje eu preciso construir um tijolo para que eu chegue nessa meta semanal. E é muito mais fácil construir um trade de alta probabilidade. Aí eu estudo durante meses ou anos para conhecer esses padrões de alta probabilidade. E aí eu vejo um deles se formando na minha frente. Então, eu estudo para reconhecer esses padrões de alta probabilidade e estudo para saber o que fazer uma vez que aparecem esses padrões de alta probabilidade. A gente tem material para isso. Tem o meu curso, que tanta gente já fez, eu não abro uma turma do meu curso há, sei lá, uns 2 anos, mas muita gente já fez. Tem os materiais do Al Brooks, que são muitos e são muito bons. Ah, e você sabe o que fazer. Tá? Se você estudou, se você não estudou, você estuda para saber o que fazer antes de apostar dinheiro. Você se prepara. Você se prepara para entrar no jogo para ganhar. E se você viu que o contexto é bom, que tem espaço, que é uma tendência forte, que a pressão está grande, que ele veio longe, uma barra de 600 pontos quase aqui, fechando na mínima, a barra de baixa fechando na mínima. É clímax? Até pode ser, mas o mais provável dentro de um contexto como esse é que ele não seja um clímax, é que ele seja uma tendência desde a abertura, e foi. É que ele seja algo que vai ter continuidade. Então eu resolvi entrar e resolvi ver o que aconteceria na barra 2. Se a barra 2 falha, como falhou ontem, ontem tinha um cenário até que parecido, mas a barra 2 falhou. Então, se a barra 2 falha, é uma coisa. Se a barra 2 dá continuidade, reforça a crença de que aquilo foi um rompimento e uma tendência desde a abertura. Aí você tem que saber as opções. Opções de stop que eu tinha aqui. Se eu vendesse, né? Eu vendi realmente, mas se eu antes de vender, passa pela cabeça. Bom, se eu vender aqui, opções de stop. Stop padrão, sempre. Não pode ser muito curto, porque é um mercado grande, ele fica volátil. Olha ontem quanto que voltou. Tudo bem que voltou tudo no final das contas, né? Mas em uma barra voltou quase 300 pontos, na barra 2 de ontem. Então você não pode ter um stop muito curto num mercado que está volátil. Você estuda isso. Você tem a opção de colocar acima da barra, tem a opção de colocar acima da última perna, que eu acho que é a 111, né? E tem a opção de deixar um stop padrão bem mais comprido e tentar sair antecipado. Para isso você precisa conhecer as saídas antecipadas. Mas dentro da sua filosofia de trading, o seu objetivo é muito simples. Não é, vou entrar nesse trade e, e depois eu vejo o que acontece. Vou entrar nesse trade e dentro do meu plano de trade eu vou fazer um scalp, 1 para 1. Eu vou fazer 2 para 1. Eu vou fazer 3 para 1, 4 para 1. Esse é um trade que dá para você pensar em fazer 1.000 pontos, né? Eu acho que ele não chegou a 1.000 pontos. Eu não peguei 1.000 pontos, peguei 600 pontos. Ele chegou a 860 pontos. Mas esse é um trade que você reconhece antes o potencial dele.
E aí, dentro do seu plano que você pensou, quando você está com a cabeça fria, pensou antes do mercado rodar, você já pensou no plano. E aí você vai executar o seu plano. E você vai executar operando bem, que é gerenciando certinho dentro do que você está lendo no mercado na hora. Mas você não vai aprender na hora o que você vai fazer. Você vai saber de antes, do que você já estudou e do plano que você fez, o que você vai fazer. Então você já está na cabeça. O meu plano é, eu só opero swing, por exemplo, 2 para 1. Eu só opero swing com um stop curto. Meu stop vai ser 150 pontos. Tá ótimo. Deu uma barra com uma barra 1, o que você faz? Você fica em pânico, vende e coloca um stop de 150 pontos? Não, porque você muito provavelmente vai ser estopado. Aqui eu acho que não teria sido, mas quase, né? Quase. Ele corrigiu 115 pontos. Então, você sabe o seguinte: se o seu plano é que você vai operar com stop curto e tentar payoffs 10 para 1, o seu plano é um plano de baixa probabilidade. Ele vai dar certo poucas vezes, mas as vezes que ele der certo, ele vai compensar as vezes que ele não deu certo. Se o seu plano tem um stop mais longo, ele é um plano de alta probabilidade, especialmente se ele tem um payoff invertido, né? Ah, eu vou tentar ganhar 100 pontos arriscando 1.000 pontos. Provavelmente seu plano vai ter probabilidade de 90%, mas não vai dar certo, porque você vai gerenciar mal ao longo do tempo e uma hora você vai levar esses 1.000 pontos, vai devolver tudo. Então você tem que achar alguma coisa que é razoável aí no meio e executar. Mas você pensou nisso antes. A entrada é essa aqui para todo mundo. Eu entrei aqui, tá? Mas a entrada era aqui. Eu entrei atrasado. Mas isso é outra coisa. Você estuda para saber o que fazer quando você está atrasado. Eu errei ali. Foi um erro meu. Na hora que estava fechando a barra, eu estava falando com a turma e me perdi. E aí, quando eu vi, eu falei: opa, eu estava me preparando para vender, mas eu achei que faltava alguns segundos ainda e não, a barra fechou, eu me distraí. Então é bom você ter um plano também para o que fazer nessas horas. No meu caso foi, eu vendia mercado, que era muito bom o trade. Mas isso você decide antes, você se prepara antes, está tudo isso no seu plano. Meu stop é curto, meu stop é longo, meu stop é padrão, meu stop é técnico, eu vou para swing, eu vou para scalp. Você pode ir para swing e para scalp, mas e aí se esse é o caso, como é o meu caso, eu opero assim, ontem eu fiz scalp. Hoje essa é uma operação onde o movimento projetado dava aqui embaixo. Tá? A primeira barra dava um pouco mais acima do que isso. Ó. O movimento projetado da primeira barra dava aqui na barra, onde foi a barra 10. Mas depois ela esticou e o movimento projetado foi naquela linha. Ou seja, tem chance de andar. Tinha pelo menos aí uns 400 pontos, mais ou menos, 470 pontos até o swing anterior, até o ponto de inflexão anterior, era esse aqui. Tirar esse bando de linha aqui. Eita, apaguei o retângulo também. Peraí. Tá. Eu tenho distância para andar por todas essas medições que eu fiz. Eu vou tentar um scalp, o meu scalp dava aqui. Eu tentei nesse caso usei um stop padrão e o alvo padrão 1 para 1 dava aqui. E eu falei, não, esse é um trade para ser como foi o dia 9. Isso eu falei antes de acontecer. Pensei, por acaso falei na tudo. Tá, esse aqui é o gráfico do próprio. Esse é o gráfico de um contrato que não era tão negociado, que é o contrato que a gente está, que é o dezembro, né? Ainda assim, dá para a gente ter como exemplo. Eu esperava que acontecesse isso aqui, mas já na barra 1 eu esperava que isso acontecesse. E realmente aconteceu algo parecido, que depois mudou um pouco e tal. Mas da perna que eu queria era isso aqui. Então, para mim, esse não era um trade para eu tentar scalp, era um trade de swing. Tá? Teve outros dias assim também. Ó.
Eu esperava isso aqui. Por quê? Porque os padrões se repetem. Se você estuda price action, se você estuda qualquer técnica que seja baseada em padrões, os bons padrões eles se repetem e você conhece a taxa de acerto deles. E você conhece como gerenciar. Se eu tivesse gerenciado esse outro aqui, igualzinho, eu ia ganhar igualzinho. O que que eu fiz? Entrei, fechamento da barra, ganhei 2 para 1, tá? O que eu fiz aqui no dia 9? Não sei se eu fiz, eu não me lembro mais, porque os trades são tão parecidos que eu opero outros mercados também, né? Então às vezes eu não lembro. Mas é igualzinho. Você entra, fechamento da barra, 1 para 1, 2 para 1. Aqui deu certinho antes né, de corrigir. Praticamente a mínima. Movimento projetado, ó, barra 1 e 2, joga lá embaixo. Então você espera que ele chegue lá. Esse aqui não chegou. Mas você espera que chegue. Entendeu? O lance é esse, é você ter as expectativas. Você não sabe se vai chegar ou não. Ontem eu esperava que isso acontecesse. Claro que era outro contexto, mas não aconteceu. Então o que aconteceu? No fechamento da barra 1, eu não comprei a barra 1, mas eu comprei a barra. Aqui eu cometi uns erros, tá? Ontem eu operei mal a parte da manhã e operei bem a parte antes de São Paulo, eu operei bem depois de São Paulo. Então acabei aqui ficando no zero. Mas aqui, se eu fosse operar a barra 1, eu ia fazer a mesma coisa. Ah, eu decorei? Não. Eu decidi. Ontem eu decidi não entrar na barra 1 por diversas razões, até porque eu estava ligando a máquina ainda, mas daria para eu ter entrado. Ah, eu decidi esperar uma correção. Pá, não deu. Tá? Uma das entradas que eu fiz que não deram certo. Fiz 3 entradas, eu tomei 3 stops de manhã, mas eu usei saída antecipada. Então eu perdi meio R em um, meio R em outro, dá 1 R, ou seja, uma unidade de risco. E perdi numa bobeira que eu fiz aqui, uma operação que eu não deveria ter feito, perdi mais 1 R, ou seja, eu comecei o dia perdendo 2 R, eu podia perder 3. Acabei conseguindo recuperar depois. Por quê? Plano, tá? Eu tinha um plano, eu não estava só operando o setup. Só que o setup está dentro do plano, mas ele não é o plano. Então, uma vez que eu errei, eu caio fora, porque eu tenho um plano para fazer fora. Né, eu sei o quanto eu vou arriscar, eu sei o tamanho de lote, eu sei aonde eu vou realizar lucro, eu sei aonde eu vou estopar, eu sei se eu vou para um swing ou para um scalp. Aqui eu entrei querendo, se eu não me engano, um swing, tá? Tentando 2 para 1 e tal. Aqui, quando eu entrei, eu comprei ontem a 24 ou 23, não lembro, depois comprei de novo a 38. Aqui eu opero diferente, eu opero scalps. Peguei aqui, comprei e saí praticamente aqui, rapidinho, 300 pontos. Eu comprei em algum lugar por aqui, tá? O mercado andou 300 pontos, realizei lucro, andou 300 pontos, realizei lucro. Ah, mas o mercado andou sem você. Nesse ambiente, o certo a fazer era o que eu fiz, pelo menos dentro do price action e dentro do meu plano. Num ambiente desse, eu opero scalp. Num rompimento desse, eu tento um swing. Tudo bem, não deu certo esse outro, mas eu perdi meio R. É, eu realmente perdi fazendo a coisa certa meio R. Tá fazendo essa mesma coisa que eu fiz hoje. Depois eu perdi mais meio R e 1 R em outras coisas. 1 R numa uma indisciplina, numa besteira, numa falta de visão, e outro meio R tentando outra coisa. Mas para essa situação eu perdi meio R. E hoje eu ganhei 2 R, já no dia seguinte. Ou seja, pegando situação similar, situação similar com a mesma situação, eu ganhei 2 R quando eu acertei e perdi meio R. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é 4 para 1 o que eu fiz. Tá? Eu ganhei 4 vezes meio R e quando eu perdi meio R. Tá? Então, ou seja, tudo bem que não deu certo ontem o que eu tentei fazer. No outro dia lá 9, no outro dia 3 ou 4, não sei. Eu não lembro se eu operei de verdade, mas provavelmente eu operei. Quem me vê operando vê que eu opero muito parecido todo dia. Provavelmente eu operei e provavelmente eu fui para swing e provavelmente eu ganhei 2 R, 3 R. Talvez eu tenha ganho 1 R se eu usei um stop mais longo, mas ainda assim, o mais provável é que eu tenha ganho 2 R. Isso quer dizer o quê? Que
de 4 situações que eu mostrei aqui, numa eu perdi meio R, em outras 3 eu ganhei 6 R somado. É muito bom. Ao longo do tempo, se eu mantiver isso, eu vou ficar positivo. Então repara que não é exatamente o setup que é bom. O que é bom é o plano. É ter escolhido algo de alta probabilidade no qual eu sei operar e fazer as escolhas certas por algo que eu previamente estudei. Beleza? Então, eu não estou falando isso para me gabar. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: a gente já está no price action, uma evolução, a gente já está lá para cima do que costumava ser. Não só aqui, mas no mundo. A gente já está num nível mais alto dentro do price action. A gente já saiu da mesmice. Price action já está mais do que provado, já está mais do que comprovado. Você entra numa plateia do All Brooks, os traders são consistentes. As pessoas lá não estão tão preocupados com quem está no palco. Você está preocupado é com quem está do teu lado, que está te ensinando uma coisa, que você está operando, está vendo o cara operar bem. Então, hoje eu também tenho muito mais consciência como professor, como influenciador, agora eu tenho que falar assim, né? Que acabei virando. Não era algo que eu busquei, mas acabei virando. E hoje eu também já tenho muito mais consciência do que é necessário para as pessoas. Tá bom? Então, estou compartilhando um pouco aqui, que não é só as entradas, mas se você escutar de novo isso aqui que eu falei, você vai ver que o mais importante é que a gente tenha plano, né, que a gente consiga. Mas valeu, pelo menos que a gente conseguiu trocar essa ideia aqui. Espero que vocês tenham percebido o seguinte: é muito mais importante ter meta, é muito mais importante você saber gerenciar bem um trade do que simplesmente ficar procurando entrada. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aí no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para ler as coisas não está tão fácil, tá? Porque eu perdi meu óculos. E hoje em dia o tempo passou e eu já não enxergo mais tão bem. Deixa eu dar uma olhada. Ó, eu vou pegar meio aleatório porque eu realmente não estou enxergando. Eu preciso. Eu perdi o óculos faz 3 dias, cara. Fabiano, só agradecer a você. Legal. Eu não opero mais o índice brasileiro por causa do trabalho. Eu opero a bolsa japonesa e ontem peguei uma bela pernada de baixa. Podemos dar uma olhada nos internacionais. Interessante hoje. Buscava uma MTR, mas ela se deu na barra 54. A pernada de alta foi mais forte, segurou 50% de retração. Acreditava no reteste do fundo. Eu também, Bruno. Eu vendi. E é engraçado porque eu estava até falando com o GG. Eu vendi, coloquei meu stop e caí fora. Eu cometi um erro. Eu vendi 50% e arrastei, né, a ordem. Eu calculei o tamanho do lote para um stop mais longo, um stop no início da perna e um alvo aqui embaixo. Mas alguma coisa aconteceu. Eu saí do trade, eu não me lembro bem aonde, acho que foi na 12. Não me lembro onde é que dava os 50%. Deixa eu ver. E aí, quando eu vi que passou a tempestade, eu acho que eu saí aqui na 32. Enfim, eu coloquei de volta a ordem. E aí eu tinha que sair, porque eu tinha marcado de almoçar. Só que essa ordem que eu coloquei de volta, eu coloquei no lote errado. Eu coloquei no lote que estava no Profit com o meu stop padrão, que dava mais baixo. E eu sei que eu peguei a mínima, mas foi sem querer, tá bom? Eu acabei pegando os 300 pontos, mas foi um erro meu, na verdade. A hora que eu voltei, eu estava sem ordem. Eu falei, ué, ele estava no preço de volta, mas foi isso aí. Tem alguma parte da técnica que você pretende aperfeiçoar e que conseguiu melhorar nos 2 anos mais recentes? Eu acho que essa parte de plano deu uma boa melhorada, pessoal. Uma melhorada assim. Também a parte de melhores entradas, né? Como eu também fui conhecendo muita gente, conversando com muita gente, eu fui vendo o que a maioria consegue entender, consegue digerir. Então, essa parte melhorou bastante também para mim e para os outros. Se operar a favor da primeira barra na baixa probabilidade, pois apenas 20% dos dias temos uma tendência desde a abertura e 80% dos dias temos uma reversão minoritária. Está certo esse raciocínio?
Engraçado, eu respondi isso ontem no Arena Trader, e você está correto nas estatísticas que você deu. Mas lembra o seguinte, nos dias, você está sempre olhando o contexto, né? E uma vez que você vê que aquilo é provável, passa a não ser 20% a probabilidade. A probabilidade que aquilo vai acontecer hoje passa a ser 80%. Em dias normais, você operar uma primeira barra realmente não é uma coisa boa fazer. Mas se o contexto é bom e a barra é boa, vale muito a pena. Lucas, fala, professor, como alavancar uma conta pequena sem correr riscos desnecessários? Você gerencia o risco e faz trades de alta probabilidade. E faz de uma maneira em que você possa errar, né? Ou seja, você vai ter que ter muita paciência para entrar nos momentos certos. Você não vai poder ficar entrando e saindo. Poder fazer 10 trades no dia. Você vai fazer um, dois. Você vai fazer swing, vai tentar payoffs grandes em entradas de alta probabilidade. Isso é raro. Hoje aconteceu, mas é raro, não é? Depois da entrada da um, você teve algumas entradas aqui, talvez até a barra 10 e só. Não teve mais entradas de realmente alta probabilidade. Ontem você só foi ter entrada, o quê? Acho que na barra aqui, ó, eu acho. Só na 63, 64, tá? E não foi o payoff daqueles, mas foi onde você teve alta probabilidade. Então você vai aprender, vai procurar aprender trades de alta probabilidade. Aranha, tira uma dúvida, por favor, vamos lá. Quando o candle de abertura tem uma amplitude de pontos muito grande, tipo 800 pontos em uma única barra, assim, você entra no trade ou aguarda um segundo candle? Hoje tinha praticamente 600 pontos e eu entrei no candle, tá? E eu usei um stop padrão e um lote cheio. Mas tem vezes que eu vou entrar também, né? E vou diminuir pela metade ou diminuir 3 vezes o tamanho do lote. Ou vou esperar uma correção. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Vamos dar uma parada por hoje aí. Na próxima a gente faz inclusive com o mercado internacional também. A gente pode até estender um pouco mais a sessão outras vezes. E a gente vai melhorando aqui. Então sigam aí na lista, espalhem aí a ideia da lista. E eu acho que foi uma aula interessante. E eu acho que pode ajudar bastante gente aí. Tá? Eu queria passar esse recado aí de gerenciamento, de plano. Então é isso aí. Beleza? Valeu. Abração. E semana que vem eu vou fazer de novo. Até mais. Não vai ser um dia fixo ainda, tá bom? É conforme dê. Aí eu mando o link, mando um pouco antes, que nem eu fiz hoje. Abração. Eu que agradeço.